o que se fala, o que se fala de atividade é um fato próprio evolutivo, porque a atividade é a ferramenta que tem a evolução para mobilizar, sim? Para movimentar as questões. Mas quando se fala de hiperatividade, falamos de um descontrole do campo psíquico, porque a atividade é a ferramenta, como falávamos, mas hiperatividade é uma interferência para a atividade, porque a hiperatividade não é um campo, não é um fato que tem que ver com harmonia, com equilíbrio. A hiperatividade é a mostra que você tem de ficar interferido transitoriamente pela sua identificação com as forças da matéria. Quando o campo psíquico fica em sintonia interna, ele não tem hiperatividade, mas tampouco tem hipoatividade. Tem atividade justa. Tem aquilo que necessita para desenvolver sua relação com as energias, sua relação evolutiva. Então, quando você perceba que tem um processo de hiperatividade, só tem que reforçar a busca da vida interna. Só tem que reforçar a sintonia com sua própria vida interna. Tem que buscar energia de seu âmago. Tem que colocar sua consciência em busca daqueles patamares superiores que tem internamente. Só isso basta. Agora, quando uma pessoa tem um filho com hiperatividade, tem que fazer algo semelhante, porque aquele filho não pode, transitoriamente, ele ficar alinhado com sua vida interna. Então, você tem que fazer em nome dele aquela alinhação. Mas é muito comum que os filhos que são hiperativos têm padres que não compreendem, têm padres que não podem fazer esse trabalho da busca interna para passar para seus filhos a consequência da busca interna. Então, se o filho não tem um paradigma no pai para a busca interna, ele vai ficar muito identificado com a força da matéria. E uma das coisas que permitem o avanço da identificação com as forças materiais é o acesso que têm as crianças para a internet, para as redes e tudo isso, porque eles não recebem estímulos evolutivos. Eles recebem estímulos para ficar identificados com forças e não com energias, porque eles necessitam, quando vão trabalhando a sua maturidade, necessitam entrar em contato com fontes de energia. E a energia é muito diferente das forças. As forças são a manifestação energética da matéria. E a energia é um fato superior, acima dessas forças da matéria. Então, a hiperatividade é uma das sinais, dos símbolos destes tempos, onde o ser não tem a compensação, o equilíbrio que permite desenvolver seu trânsito na matéria com harmonia. Então, quando você perceba que tem um excesso de atividade em sua consciência, então tente lembrar isto. Mas também acontece que a hiperatividade tem que ver, já falando de outro modo, com isso que conhecemos como materialismo. Porque o materialismo estimula, como se ele fosse uma droga, uma substância, estimula a hiperatividade. Porque o ser necessita ter uma hiperatividade para ter êxito no materialismo. Aquele que não tem hiperatividade, geralmente não tem êxito no materialismo. Então, quando você perceba que tem hiperatividade, tente de aprofundar sua relação com a matéria, com os fatos da matéria, sim? Com esta questão do materialismo, da confirmar que a matéria é tudo aquilo que você necessita dominar para ser um ser exitoso, para ser uma pessoa que tem êxito.
Você fala assim? Bem, então, a hiperatividade é uma señal do desequilíbrio da humanidade e do planeta. E a hiperatividade leva o ser para um consumo energético muito elevado. Então, acontece simultaneamente que o ser fica hiperativo, mas também fica desvitalizado. Tem esses dois polos continuamente. Por um momento, ele fica com uma energia muito forte, hiperativo, e depois ele vai para embaixo. Então, esta é uma mostra do desequilíbrio. O ser não pode viver no caminho do meio, como falava Buda. Não tem esse equilíbrio, essa harmonia para desenvolver sua consciência. O que devemos fazer nos dias de hoje para ligar as crianças à fé e à espiritualidade? Se você tem uma criança que é sua responsabilidade, isto que você pergunta para a criança tem que resolver para você. Se você não tem uma atitude da busca interna, como vai passar estímulo à criança? Hoje as crianças veem os pais como exemplo daquilo que não tem que ser feito. E muitas crianças falam para o pai, mas você sempre fala disto, mas não é um exemplo disso. Então, se você necessita ficar atento para desenvolver seu papel de assistente da criança, primeiro tem que treinar você com isso. Você tenta ser uma ferramenta para que a criança fique mais perto de você, então você tem que fazer aquilo. Você tem que ficar perto da vida interna. Tudo aquilo que você tente passar para a criança, primeiro tem que ser feito em você. Enquanto a fé, isso é já um fato que você não pode acrescentar na criança. Você pode estimular a criança para a busca interna. Mas o processo que falamos de fé é um processo que a criança, depois de receber de você, sim, aquilo que você pode entregar, sim, ele vai ter que trabalhar, porque a fé é o produto da consciência ficar perto em sintonia com o mundo interno, com a realidade interna, com a energia interna. A fé não é crença, você pode tentar, sim, pode tentar colocar na consciência da criança uma doutrina, uma religião, um conceito, mas isso não é fé. Isso é uma interferência que você coloca nele. A fé é um trabalho íntimo que o ser tem que fazer em sua relação com o próprio mundo interno. Quanto mais você aprofunda a relação com seu mundo interno, sim, com as energias internas, com o próprio cosmos interno, o resultado disso, a consequência disso, é a fé. Se a busca é genuína, se a busca é desinteressada, o que vai acontecer gradativamente é que a fé começa a se manifestar, porque a fé é sua própria energia interna. Mas você tem que gerar condições em sua consciência externa, em seu ego, em sua personalidade, para que a fé pueda se manifestar. Então, lembre sempre que a fé não tem que ver com os conceitos, as crenças que você tem, sino com a atitude e a vocação do encontro com a vida interna, com a vida cósmica. Então, isso é a fé. A magnitude da energia interna que começa a ficar em volta de você. Quando você tem uma aspiração, uma vocação interna muito genuína, a resposta da vida interna é uma energia que começa a ficar em volta do ego e a personalidade. Essa energia é a fé. Mesmo que você não tenha religião, pode ter muita fé, que não tem doutrina, que não tem conceitos. Você pode viver afastado do mundo sem conhecer nada, mas o importante é a relação que você tem para desenvolver e desenvolve com seu próprio âmago.
Irmão, e às vezes as pessoas colocam a sua fé nas figuras materiais, seja, por exemplo, da Mãe Divina, santos, e eles começam então a colocar a sua fé em vez de dentro no seu cosmos interno, perante essas figuras. Pode ir um pouco aprofundar? Sí, por eso falamos que a fe no es una doutrina, no es una religión, porque eso de ficar curvados perante de imágenes y todo eso no es fe. Esos son desvíos devocionais, porque cuando usted encuentra una imagen, o foco para su atención y su devoción, você no está colocando para único. Algunos hablan de Deus, do único, do imutável, veo, do superior, do criador. Cuando você coloca no nível intermedio, sua devoção não coloca em cima. A devoção não tem dois destinatários simultâneos. Por isso, o ser tem que ficar atento para colocar sua devoção no único. Então, a fé não pode ser manipulada. A fé é um campo de energia para que você pueda ficar estimulado e reconhecer e experienciar na matéria, sim, a vida espiritual. Um ser que não tem fé não pode desenvolver sua consciência com as leis espirituais. Mas não é uma crença. Você mesmo pode não crer em nada, porque já fica livre de tudo isso, mas tem muita fé. Então, se você transitoriamente necessita imagens, conceitos, para poder ficar com alguma segurança em sua busca, bem, é uma etapa, é só uma etapa, mas é uma etapa transitória. É uma etapa que tem que ser transcendida, porque é uma etapa que coloca você como um preso daquela imagem, daquele elemento. Quando você tem um desvio devocional e coloca a sua devoção para um elemento intermédio, você fica transitoriamente preso. Porque aquilo que você pensa que está acontecendo, que é colocar sua consciência para em cima, para Deus, para o Criador, não está acontecendo. Vai para o plano intermédio. Percebe? O que aconselha para aquelas pessoas que se sentem perdidas, perdidas sem sonhos e sem propósito? Olha, é ideal, porque essa pessoa o que estão experienciando é a desilusão. Donde que ela colocaram suas expectativas? Se uma pessoa percebe que não tem sonhos, que não tem destino, que não tem nada, que fica sozinha, que é um fracassado, é que ela colocou suas intenções, colocou suas expectativas, colocou toda essa energia na matéria. Porque a matéria não paga as expectativas. Você pode ter muitas expectativas, mas a matéria não responde às expectativas. A matéria é um vampiro. Você coloca tudo para esse vampiro, vai ficar sem roupa, sem vida, sem família, sem nada, porque sempre vai acontecer assim. Então, é muito simples. Se você mesmo hoje vive esta situação, ou conhece alguma pessoa que vive esta situação, você treine, ou pide a essa pessoa que treine a busca da vida interna. Porque para que o ser pueda ter justificativos genuínos para viver, necessita o alimento interno. Quando você coloca as expectativas na matéria, você vai ficar muito pobre. Desvitalizado, não vai ter respaldo interno. Então, o que acontece hoje com este planeta? Com tanta guerra, com tanta fome, com tanta desilusão, acontece isso. A humanidade colocou sua expectativa, suas esperanças, que é um tóxico esperança, viu? Em aquilo que não merece essas energias.
nós temos que ficar abertos para a vida interna. E sabe o que acontece quando você fica aberto para a vida interna e tenta sintonizar a vida interna e tenta ficar entregue para a vida interna? A vida interna começa a educar a sua consciência. Ela começa a passar informações para você. E essas informações são muito simples, mas têm uma energia muito elevada. Essas informações têm o segredo daquilo que você tem que fazer na matéria. Tem esse segredo para você. Aquilo que você busca na matéria, afastado da vida interna, é ambição, expectativa. Mas aquilo que a vida interna vai passar para você é outra coisa muito, muito diferente. Então, se você pensa que não tem sonhos, é porque fica uma etapa ótima. Não fique desanimado. Fique com gratidão, porque você já começou a romper a ilusão da matéria, a fantasia que ofertou a matéria. Quando você fique sem sonhos, quando você pense que não tem nenhuma coisa para fazer, que fica quebrado, é ótimo. Transite com gratidão essa etapa. Então, a partir desse momento, você vai buscar onde ainda não buscou. Como aprender a perdoar com o coração? Se nós tomamos esta pergunta, assim, literalmente, é como aprender a perdoar emocionalmente. Mas vamos a trabalhar com isto assim. Todos sabemos aqui, ou quase todos, que existem leis evolutivas. A lei do karma é uma lei evolutiva. O que acontece se você, emocionalmente, passa o perdão para alguém e a lei do karma diz, não, ele tem que pagar? Para que serviu o perdão de você? Só serviu para colocar à prova você, para ver se você é ressentido, se nunca termina de esquecer os problemas esses do passado. Então, por mais que você tente perdoar, aqui é um fato da lei cósmica, neste caso da lei do karma. E a lei do karma, a única que sabe aquilo que tem que acontecer com o ofensor e com o ofendido. Você fala assim? Com o ofensor e com o ofendido. Então, ofendido, mesmo que ele não perdone, a lei do karma pode ter um pensamento contrário a esse, um conceito contrário. Você não perdonou, mas a lei do karma liberou aquele daquela carga. Então, o sentido aqui é que os seres todos podamos perceber que tudo o que acontece, mesmo no ofensor, no ofendido, acontece naqueles estados transitórios das consciências deles. Aquilo que ofende, ofende um estado transitório de consciência. Por isso ele é fricativo, por isso ele é um ofensor. E aquele que é ofendido também é ofendido em um certo estado de consciência e que a maioria das vezes tem que ver diretamente com dívidas kármicas que ele tem de outras encarnações. Então, o ofensor, nesse caso, é um executor kármico, porque a lei do karma utiliza a um ser que tem um limitado estado de consciência para ser um executor kármico de aquele outro que tem que assumir suas dívidas. Então, poderíamos dizer que fica em equilíbrio o fato. Claro que muitas vezes, a maioria, é melhor para o corpo emocional ser ofensor que ser ofendido. Mas quando o ofensor chega a um certo estado de consciência, também ele fica magoado, se ofendeu. Ele fica em um estado de desequilíbrio, se ofendeu. Então, todos nós fazemos o que fazemos em toda a encarnação, só em um transitório estado de consciência. Então, você tente sair
dessa questão de que você tem que perdoar com o coração. Você tem que ver a situação com toda a sua consciência, porque a personalidade tem 3 níveis. O centro emocional, o coração, é o nível intermédio. Existe a mente em cima do coração e embaixo do coração o corpo etérico físico. Você não tem que fazer o trabalho só com um dos corpos. Você tem que fazer um trabalho integral. Toda a sua consciência na matéria tem que ficar aberta para os acontecimentos. E toda a integralidade de sua consciência na matéria é que tem que transcender o acontecido, não só uma parte de você, porque senão essa história nunca se esgota. Então, o ego tem que ficar aberto para conduzir a consciência psíquica e a consciência física para a transcendência dos acontecimentos passados, mesmo que sejam acontecimentos positivos. Porque os seres muitas vezes pensam que o que tem que ser transcendido é o negativo. E quando o ego não tem capacidade de soltar os acontecimentos positivos, ele fica uma situação muito, muito estressante, porque ele não aceita que em sua vida pode ter erros. Então ele vive uma ilusão contínua. Ele tenta ser perfeito, então tenta afastar de sua memória, ficar esquecido de aquelas questões que não são muito positivas, mas que existiram. Então, nós temos que ficar abertos para vivir o eterno presente. E nesse eterno presente, que é a sintonia com a própria alma, que é a sintonia com o próprio espírito, que é responder às energias internas com atenção para poder manifestar elas aqui na matéria, aquele que pode viver o eterno presente já não está lembrando agressões, já não importa se foi agressor ou se foi agredido, se foi ofendido, se foi ofensor, já para ele não importa, porque ele não perde energias com isso. Mas mesmo que você pueda perceber que cometeu um erro, que ofendeu alguma pessoa, você tem que trabalhar no sentido contrário ao erro. Primeiro, se é possível, tem que manifestar aquela outra pessoa que você reconhece aquilo. Porque o reconhecimento também é uma ferramenta de liberação kármica. Tem que reconhecer isso. Se você vai pedir desculpas, pida, não perda tempo, pida. Mas se você reconhece, depois pide desculpas, mas depois seus padrões de conduta são os mesmos, então não serviu. Não serviu. Sirve que o ser pueda reconhecer o erro, ¿sí? Se é necessário, pide desculpa, ¿sí? Mas tem que trabalhar a partir desse momento no sentido contrário ao erro. Quer dizer, ele tem que reconhecer que todas as situações são situações para compensar aquele erro. E não necessitam as situações ser a mesma situação onde ele cometeu o erro. Porque o erro é uma atitude. E a única maneira de que você pueda trabalhar com o erro em todas as situações é que você mude a atitude. Então você tem que se transformar, mudar a atitude e aplicar esse novo estado de consciência no tratamento dos fatos, das situações. Qual é a melhor forma de desapegar daquilo que não é para nós? Se os seres tentam trabalhar o desapego só nas situações que pontualmente eles podem reconhecer que têm que ficar desapegados, não vão funcionar. Vai ser muito interferido o processo. Para que o ser pueda trabalhar no caminho que leva à consciência do desapego, você tem que ter renúncia antecipada para todo, mesmo aquilo que não chegou à sua vida.
Então, se você tem uma atitude de renúncia para tudo, não só para algumas coisas, se fica disponível para exercitar a renúncia, para manifestar a renúncia, mesmo que não conhece aquilo que vai chegar à sua vida, então você favorece o processo. Porque tudo aquilo que chega à sua vida já conta com essa aceitação de você de que aquilo em algum momento vai sair da sua vida. Você não diz, finalmente chegou isto à minha vida para sempre. Que para sempre? Que definitivamente? Não existe, essas são fantasias, ilusões. Por isso os seres têm tanto problema com o desapego, com a renúncia, com soltar coisas. Então, se você já instala em sua vida, sim, profundamente, que tem que ficar em um estado de renúncia contínua para que a energia pueda trazer para a sua vida e tirar da sua vida quando seja necessário tudo, então você favorece o processo. Então, quando você já tem esse treino da renúncia, e persiste na renúncia, e persiste na renúncia, e persiste na renúncia, a persistência na renúncia é o caminho para o desapego. Mas se você não persiste na renúncia, você nunca vai viver o desapego. Porque o desapego é a consequência de persistir na renúncia. Porque o ser tem que fazer um treino da vontade. Para que você pueda persistir na renúncia, tem que colocar sua vontade naquilo. Mesmo que o ego e a personalidade fiquem muito, muito, muito apegados àquele fato, você tem que persistir em sostener aquela renúncia. Então, num momento, sem que o ego e a personalidade puedan reconhecer quando, você vai ficar percebendo que agora fica desapegado. Não sabe como aconteceu, mas aconteceu. Porque você persistiu, 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 e a consequência de que a persistência, sim, da ordem circulatória da vontade sobre aquilo, deu resultado. Mas quando você perceba que já aquilo não tem uma influência tanto grande em você, fique atento. Porque se você não fica atento àquilo que está percebendo que já não tem apego, influência sobre você, vai voltar. E você vai dizer, mas isto eu já tinha desapegado, o que aconteceu? Aconteceu que no mundo kármico você tem que aprender continuamente a persistir, a ficar atento, a ter o controle da sua consciência sobre os acontecimentos. Tem que aprender a regular as energias da existência. Então, quando você pode viver o desapego, fique atento para sostener a renúncia sobre aquilo mesmo que agora você percebe que aconteceu como desapego. Fique sempre atento. Ninguém tem um êxito com isso definitivo. Todos temos que ir sumando continuamente esses fatos e alimentar com essa atenção, essa renúncia contínua aquilo que aconteceu. Se você pode fazer isso, então a consequência do desapego com uma atenção contínua para a renúncia vai dar em algum momento como resultado a transcendência. E isso é muito interessante, porque a transcendência não tem volta atrás. Então são 3 etapas. Primeiro tem que aprender a renunciar, persistir na renúncia, transitar em algum momento o desapego, persistir na renúncia mesmo com o desapego, até que em algum momento essa capacidade de sostener a vontade nisso vai dar como resultado a transcendência. Então, o ser, como falávamos, não tem volta atrás com a transcendência, mas chegar genuinamente à transcendência é todo um trabalho evolutivo, e um grande trabalho evolutivo, porque cada ser que transcende algo que naquela etapa tem que transcender, abre portas, abre caminhos para que outros seres possam fazer o mesmo.
Aqui perguntam por Lis. Lis é este centro intraterreno da área da Fátima, Portugal, os níveis intraterrenos do Portugal. E perguntam se Lis está adormecida. Aqui o único centro conhecido que fica adormecido, que fica em um estado de recesso, é o que se conheceu como Shambhala. Shambhala, sim? Na área dos Himalaias, do Tíbet, do Gobi, sim? Porque ele é uma ferramenta da energia masculina que dirigiu o ciclo anterior e que agora não pode ficar ativo porque tem que adaptar todas suas energias, porque de ser um motorizador, uma ferramenta da energia masculina, ele não pode actuar agora com essas estruturas cósmicas no período feminino. Então, no próximo ciclo, Shambhala vai despertar novamente, vai ficar ativo, mas agora não pode. Quer dizer, hoje, dos centros intraterrenos que nós conhecemos, que são 7, ¿sí? Nenhum fica adormecido. Todos têm uma atividade muito importante nesta etapa da transição, muito importante. Só que nós, aqui na superfície do planeta, temos um grande problema para perceber a atividade dos centros energéticos, dos campos da vida planetária, dos campos de energia, viu? Dos centros planetários, como se fala. Então, Lis fica muito ativa, muito ativa como centro intraterreno. Mais ativo que nunca, porque Lis começou a ter uma atividade mais elevada à medida que a transição do planeta começou a se manifestar e à medida que nós ficamos mais perto do ápice da transição. Por que é que tem muita importância? Porque Lis trabalha para que os seres com mais sínteses puedan ir para um encontro com a essência, com o arquétipo. Então, o papel de Lis é muito importante. Ninguém poderia, hoje, ir para um encontro do arquétipo se não é com a assistência interna de Lis. Mesmo que todos os centros assistem à consciência humana com distintas, diferentes qualidades, com distintas manifestações, padrões vibratórios, energéticos, magnéticos, Lis, se não, ela não assumir esta atividade, sim, seria impossível para nós seguir para frente com isto. Então, quando os seres pensam em Lis, tem que pensar como uma energia que abre caminho para ele poder ir para um encontro interno, para o próprio âmago, e perceber com o encontro interno aqueles aspectos do arquétipo que tem que alcançar, com os quais tem que trabalhar, tem que sintonizar. E perguntam aqui, a ver, da matriz. Bem. Sim. O que fala a cosmosofia do Espírito Santo. Estamos falando de Lis. Falar do Espírito Santo é falar simbolicamente. Isso que se fala do Espírito Santo, que em muitas linhas religiosas, doutrinas, se fala mais ou menos do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Bem, quando se fala do Espírito Santo, é a energia de Lis. Porque o Espírito Santo é a matriz cósmica universal, o terceiro raio, a inteligência ativa. Então, hoje, é dessa matriz que surge a possibilidade de poder viver o resgate da pureza. Quando a consciência é estimulada pelo Espírito Santo, quer dizer, pela matriz cósmica universal, pela inteligência ativa, pelo terceiro raio, ela é estimulada por um encontro com o arquétipo que falávamos recém. É da influência da matriz cósmica universal, da mãe cósmica universal, que nós temos essa assistência.
de ir para o encontro do arquétipo, quer dizer, para o resgate da pureza. Falar do arquétipo, isto acho que ontem falamos com o grupo daqui. Falar do arquétipo e falar da pureza é o mesmo fato, porque um ser não pode executar o resgate da pureza senão através do reconhecimento de energias que ofertam para ele o caminho para o arquétipo. Então, a Mãe Cósmica Universal, a Matriz Cósmica Universal, sim? Tudo isto está falando de Liz, do papel de Liz em todos os tempos. Há centos de miles de anos que Liz trabalha com estas energias, que Liz representa a Mãe Cósmica para o planeta Terra. E hoje ela tem, simbolicamente falando, uma disposição para seus filhos, que somos todos nós aqui na superfície do planeta. Todos somos, de alguma maneira, os filhos da Mãe Cósmica. E essa Mãe Cósmica está permitindo ficar mais perto das possibilidades do resgate da pureza, quer dizer, do resgate com aquela Mãe Cósmica presente em nós. Aqui pergunta se o humano pode conversar com o Criador. Lembro-me que Jesus falou que tínhamos que ir para o encontro daquele Criador. Ele falou que tínhamos que entrar no nosso quarto, sim? Fechar a porta e falar para nosso Pai em silêncio. Não? Quer dizer, você tem que buscar ficar afastado do mundo para falar com o Criador. Tem que gerar condições especiais. Fala a teu Pai em silêncio. Mais atual, impossível. Isso fica bem atual, bem atualizado. Porque o silêncio é a melhor linguagem que você tem para ficar perto dessa energia superior. Então, o conceito de falar é aquilo que nós temos, ou de conversa que nós temos que aprofundar um pouco. Algumas pessoas necessitam escutar sua própria voz falando a Deus. Mas quando você vai aprofundando o sentido interno subjetivo da vida, já não necessita palavras, porque percebeu que as palavras não têm o alcance necessário, são muito limitadas, e você tenta colocar toda a sua consciência para concentrar sua atenção em aquilo que você percebe e confirma como superior. Então, é uma atitude de silêncio profundo. O silêncio profundo não é vazio. O vazio não existe, porque a essência fica em tudo. Então, o vazio não existe. Só existem distintos níveis energéticos e alguns deles para nós não têm sentido, porque não ficamos preparados para aprofundar, para conhecer, para aplicar essas energias. Então, o mais perto, genuinamente, de falar com Deus é que você pode abraçar o silêncio, a quietude, que você fique entregue para abraçar o silêncio e a quietude. Isso é suficiente, porque o silêncio e a quietude é a contraparte interna de você, que é ofertada para você como uma ferramenta para fazer o processo. Então, você abraça o silêncio, a quietude, tente quitar todos os pensamentos, suas expectativas, ¿sí? Tente aquietar suas emoções, seus sentimentos, tente com humildade ficar disponíveis
disponível, só isso, em silêncio e inquietude. Isso é o melhor que você pode fazer. Algumas pessoas têm outras técnicas. Isto não é uma técnica, isto é uma atitude. Mas aquilo que em sua vida dê resultado, para que você pueda perceber que fica mais perto da realidade interna e cósmica, essa é a ferramenta que você transitoriamente tem. Como é possível conciliar os tumultos no planeta e, em simultâneo, o próprio planeta pueda ascender? Temos que ter em conta que os tumultos no planeta, o caos no planeta, é um patamar do planeta, o patamar mais básico do planeta, que é o patamar kármico. Porque isto que se fala de tumultos, que para nós tem uma importância muito grande, só acontece em uma partícula, é um patamar do planeta. Então, no nível kármico da superfície da Terra acontece isso, mas o planeta é infinitamente mais que isso. Porque o planeta tem patamares que são dirigidos pela lei evolutiva superior, pela lei dos ciclos. E tem patamares ainda que são dirigidos pela lei do equilíbrio. Então, estes tumultos, todo este barulho, esse caos, é só na parte mais básica do planeta, que é a parte kármica do planeta. Então, o planeta tem que viver nessa contraparte kármica, nesse patamar tanto básico e primitivo, tem que viver isto. E aqui nós somos os responsáveis desse fato. Nós temos que mudar nossa consciência para que este barulho, para que este caos, todo este desequilíbrio, pueda ir para embaixo. Nós temos que fazer um trabalho em consciência com isto, mas não é uma contradição que mesmo que o planeta todo vai para o encontro da lei cósmica, de aspectos mais elevados da lei cósmica, uma parte dele tem estas questões, estas consequências do caos, do desequilíbrio. Então, o que vai acontecer é uma purificação muito interessante, porque mientras que a consciência geral do planeta vai para o encontro de aspectos de patamares cósmicos mais elevados, a lei da purificação vai limpar todo este fato da superfície da Terra, do campo básico kármico. Então, quando isso vai acontecer, todo o planeta minimamente vai ser dirigido pela lei evolutiva superior, pela lei dos ciclos. E também disse a pessoa, se as almas que reencarnam já bem preparadas para assumir tanta energia negativa. Mira, as almas não têm muito problema. O problema tem os egos. Porque a alma, ela nunca ingressa no nível do conflito. O ego, sim, ele encarna no nível do conflito. Então, sim, acontece que para muitas almas, sim, mandar o ego para a matéria neste momento é um problema para o ego, porque o ego não tem uma trajetória evolutiva suficiente para ficar perante destas questões, para poder transcender estas questões. Por isso, muitos egos ficam com grande desequilíbrio neste contexto da vida planetária. Porque como o conflito, a negatividade, as forças dissuasivas ficam muito por cima do previsto para esta etapa, muitos egos não chegam com treino suficiente para mergulhar a matéria em um estado tanto desequilibrado. Então, não são as almas, são os egos, mas
Os egos são as ferramentas direitas das almas na matéria. Então, nos encontramos com pessoas, com egos encarnados, que têm suficiente treino para trabalhar aqui na matéria, com estas condições. E outra quantidade, uma porcentagem, não. Então, o que vai acontecer? Quando um ego tem uma preparação que não chega para uma situação, vai ser assistido pela lei de compensações. Essa lei vai compensar aquele ego. Como vai compensar? Colocando aquele ego em situações a futuro, ¿sí? Donde as possibilidades de poder recuperar, resgatar aquilo que foi interferido sejam possíveis. Então, ninguém pode imaginar como vai ser esse fato, mas a hierarquia se comunicou, passou estas informações, que como a situação do planeta é muito, muito, muito tóxica, a lei de compensação, como a lei subsidiária da lei do karma, vai trabalhar para colocar aqueles elementos em equilíbrio, aquelas condições em equilíbrio. Uma pessoa diz que tem dificuldades para dormir. Disse, de noite, quando estou a dormir, sinto que estou acompanhada. Por vezes sinto que alguém está a meu lado. Sou casada e meu marido está comigo. Bueno, está acompanhada. É uma percepção certa, não? É um fato certo. Assim que pode ser, a vezes, quando você fica dormindo, de repente, acorda, vê essa coisa aí e diz, não, que é isso? Mas temos que ser flexíveis. O marido não é um monstro, não? Mas pode ser uma pesadela também, não? E as mulheres também, não só os maridos. Hein? Então, dice, tenho por vezes sonhos horríveis com pessoas que já não estão acá. Quer dizer, com pessoas desencarnadas. Ou se não está acá, quer dizer que foram para a sua casa. Mas isto é uma pergunta que tem que ver com astralismo, com as fissuras astrais. Porque quando a pessoa não pode dormir, quando tem sonhos assim, pesadelos, coisas que são desarmonizantes, principalmente o que está acontecendo, que ela não pode ir para dormir em harmonia ou equilíbrio, ou mesmo que não pueda ficar totalmente em harmonia ou equilíbrio, ela não está lembrando que quando vai para dormir tem que colocar sua consciência para o ponto mais elevado que ela pudesse. Porque isso é fundamental. Quando você vai para dormir, não tem que ir preocupado. Não tem que ir envolvido com as forças caóticas, os problemas, aquilo que não pudo resolver. Quando você vai para dormir, tem que ir com o conceito que você vai abraçar a sua alma, a sua própria vida interna, que você vai ir ofertada para aquela vida interna. Entregue para essa vida interna. E isso tem que ser o último pensamento de você antes de adormecer. Esse é o fundamental. Geralmente as pessoas que têm pesadelos, que têm estes sonhos, entram no sonho preocupadas, envolvidas com problemas, ou zangadas, sim? É uma situação que não aboa para a começar a etapa do adormecimento, quer dizer, do resgate de energias, da recuperação de energias. Então, tente com isso. E tente ficar atenta quando fica na vigília, quer dizer, não no sonho mesmo, tente ficar atenta para a vida interna. Porque é muito possível que aconteça que em certos momentos do dia o ser fique muito envolvido com forças dissuasivas, com forças caóticas.
E tem que tentar ser conscientemente, sim, guardião da sua própria consciência, que é guardião da vida planetária. Quando você guarda a sua consciência, tem influência das forças dissuasivas. Você, pelo caráter transitivo, também é guardião da vida planetária. Não é só em benefício de você. Então, quando uma pessoa tem estes sinais de que seus sonhos, seu descanso, sim, são campo negativo, inestável, sim, tem que ficar atento para dar tratamento contrário a essa situação. Então, gradativamente, a influência astral, a influência no ser através da fissura astral, pode se superar, pode se transcender. Aqui perguntam, por que temos que sofrer coisas semelhantes de outras vidas? Você tem uma dívida. É como se você vai para o banco, pede um empréstimo, como é? Um préstamo? É um empréstimo, e não paga. Isso não existe. Os bancos não são para fazer caridade, não. E a lei do karma, se não coloca para você as dívidas que você gerou, você não aprende nada. Porque só você aprende quando pode ficar conscientemente ante o resultado de suas ações. E você, então, aprende de ficar perante disso. Porque tem que trabalhar no sentido contrário. Tem que compensar karma, como se fala. Então, a pessoa diz, por que temos que sofrer coisas semelhantes de outras vidas e não ter uma vida repleta das coisas boas? Ah, é maravilhoso isso. Eu também quisiera viver assim, mas a lei do karma mandou uma carta documento que não era possível para mim. Podia ser o contrário, já que o positivo atrai o positivo. Mire, certamente, quando você tem uma atitude positiva, empaticamente você atrai também elementos positivos. Mas mesmo que você tenha uma atitude positiva, a energia pode perceber que você, mesmo que persiste uma atitude positiva, vai ter que ficar perante de muitas coisas negativas. Porque senão a evolução passa a ser especulação. Então, vou fazer tudo positivo porque este negócio é muito fácil. Eu faço positivo, recebo positivo. Então, vou fazer só positivo. Mas você vai... Sabe o que acontece? Você fica transformado em especulador serial. Se fala assim? Sim? É especulador serial, não é psicópata, assassino serial. É especulador serial. Eu vou fazer positivo, positivo, positivo. E não é assim. Você tem que fazer o correto e o necessário, porque só o correto e necessário é aquilo que você vinha para fazer na matéria. Então, não é possível comportamento, ou não é possível uma exceção kármica como esta. Isso não é possível. Todos nós temos uma trajetória evolutiva. Todos nós temos uma história evolutiva. E nós temos que ficar perante disso com responsabilidade. Então, em certo momento, todos vamos a compreender a necessidade de ser ferramentas da lei do karma, quer dizer, a necessidade de ser ferramentas da harmonização e do equilíbrio da vida. Porque a lei do karma tem essa possibilidade. Ela começa a dirigir, a assistir sua consciência quando sua consciência é muito primitiva. Centos de mil ou milhões de encarnações
agora que você tem outro estado de consciência, tem que compensar cientos de miles de encarnações utilizando energia no sentido contrário à evolução. Então, ninguém tem que colocar uma dúvida se a lei do karma é justa ou não é justa. A lei do karma sempre é justa. Só que nós somos limitados para entender a justiça kármica, para entender o funcionamento kármico. Você tem que ser incondicionalmente uma ferramenta do cumprimento da lei do karma. E isso também inclui aceitação absoluta de tudo aquilo que a vida coloque para você. Porque ninguém vai compreender por que a lei do karma coloca certas questões. Por quê? Porque a lei do karma, sim, trabalha com você com uma energia de esquecimento, sim? Para que você não pueda especular, para que você não esteja continuamente olhando para o passado. Então, neste eterno presente que nós temos que aprender a desenvolver nossa vida, nossos estados de conduta, sim? Nossos padrões de vida e de conduta, temos que ter uma aceitação absoluta, não esperar nunca que a lei do karma dispense aquilo que nós desejamos, aquilo que nós ambicionamos. Isso não existe. A lei do karma não pode ser como nós tentamos que ela seja. A lei do karma é o que é, inflexivelmente, para que nós podamos mudar. Se a lei do karma não tem a contundência necessária, nós não podemos mudar. Porque para sair das etapas evolutivas na lei do karma, você tem que mudar ou tem que mudar. Não tem outro caminho. Por que é que o amor necessita de sabedoria? Vamos aclarar que o termo amor-sabedoria é para nosso planeta nessa etapa. Na futura etapa do planeta, aquele segundo raio, amor-sabedoria, inteligência cósmica através do amor, para aquela futura etapa só se vai falar de amor. Quer dizer, amor-sabedoria já não vai ser a denominação deste raio, desta energia crística. Por quê? Porque já foi para a síntese. Porque com a energia do amor, sim, acontece que nós não podemos fazer uma experiência unificada. Nós necessitamos, primeiro, evolutivamente, karmicamente, transitar o amor sem sabedoria. Então, qual é o fato? Qual é a diferença? Porque, aparentemente, é um tema técnico somente, mas é um tema prático. Porque quando os seres não têm sabedoria, mas estão trabalhando com a energia do amor, passam situações que são próprias da falta de sabedoria. Quais são essas situações? Vamos a utilizar esta palestra como exemplo. Nós ficamos aqui presentes porque um aspecto da energia do amor motoriza, alimenta esta reunião, este encontro. Mas o que aconteceria se nós aqui tivéssemos que permitir o ingresso de 10.000 pessoas? O que aconteceria? É possível? Não. Não. Seria uma loucura, um assassinato, não? Bem, os seres que têm amor sem sabedoria tentariam colocar as 10.000 pessoas aqui. Porque todos somos iguais. Todos temos que ter o mesmo tratamento. Então, esses seres têm um problema que é amor sem sabedoria. E se fala de inclusividade compulsiva. Eles não podem dizer não, porque o amor deles é para todos igual. Se aqui
todos nós ficamos para esta palestra, os que estão fora, os 10.000 que querem ingressar na palestra, têm que ingressar, têm o mesmo direito. Então, é um gesto compulsivo de amor, mas de amor compulsivo, de inclusividade compulsiva. Aquele que tem uma deficiência no amor, mesmo que é amor, não tem inteligência, não tem sabedoria, porque um ser que tem sabedoria, que já tem amor com sabedoria, ele não vai arriesgar as pessoas que ficam aqui colocando 10.000. Como resolve isso? Sai para falar com as pessoas. Depois de que estes salgan, entram outros. E depois que saem esses outros, entram outros. E resolveu tudo sem que acontecesse um estrago, não? Então, a sabedoria é a culminação do amor. Porque a sabedoria é a capacidade que tem o amor de resolver tudo harmonicamente, equilibradamente. Um sábio não é aquele que sabe tudo, é aquele que sabe qual é a atitude para resolver os fatos, é aquele que resolve com harmonia e equilíbrio as questões. Porque as pessoas pensam, por favor, podem desligar o telemóvel? A pessoa pensa que o sábio sabe tudo, que tem estudado todo, que tem conhecido todo, tirou todos os cursos. Não. Não, o sábio é somente aquele ser que tem a capacidade de poder resolver na harmonia para o bem comum. Isso. Então, o amor-sabedoria é o amor que já tem a capacidade de trabalhar com a união, com a coesão se diz? Sim, com a coesão das partículas inteligentemente, com sabedoria, para que nenhuma partícula pueda ficar ferida, interferida também, sim? O instrutor Jesus foi o exemplo mais grande do amor-sabedoria. Buda foi o exemplo mais grande da energia crística com a condição da compaixão. E ainda mais Jesus com amor-sabedoria, viu? Então, ele mostrou o que realmente era o amor-sabedoria, porque trabalhou com a capacidade de manifestar amor, de passar amor para os seres e resolver aquela relação nesse tempo com equilíbrio e harmonia, mesmo que ele foi vítima do desequilíbrio, da desarmonia. O ego pode ser um obstáculo. Se escuta bem? Sim? O ego pode ser um obstáculo ao nosso progresso evolutivo. Veja, o ego é necessário, não é um obstáculo, é uma ferramenta. Só que em certas etapas, esta ferramenta não tem os ajustes necessários. Então, é uma ferramenta, mas tem que ser ajustada continuamente. Tem que ser harmonizada. Tem que ficar em equilíbrio. Então, o ego é a principal ferramenta evolutiva. Na etapa kármica do ser, quando ele já fica no reino humano, o ego é a principal ferramenta, indispensável. O ego é a ferramenta preciosa que tem o ser para fazer seu processo evolutivo. Nós sabemos que no Oriente, os gurus, eles falam de matar o ego, de assassinar o ego. Isso é uma loucura. É uma falta de compreensão do processo evolutivo. A alma tem uma sola ferramenta para ingressar na matéria, que é o ego. Ele estende sua energia e sua consciência através do ego. O ego ingressa, sim, na matéria. Ele recebe substância material para trabalhar. Substância mental, emocional e etérico-física. Então, é perfeito o ego, porque foi desenhado para isso. O arquétipo do ego é perfeito, porque tem as condições de permitir que a consciência da alma pueda sacar o produto evolutivo através de ele na matéria.
Então, o ego, encarnação tras encarnação, ele vai fazendo uma experiência evolutiva. Ele cada vez pode dominar melhor as leis da matéria. E todo esse domínio que ele vai alcançando, todas essas provas que ele vai superando, são em benefício da alma. A alma registra isso. A alma sintetiza isso. E a alma passa para a vida do espírito, para a vida monádica, o resultado daquela síntese. Quer dizer, é o ego a peça fundamental do processo evolutivo. Porque ele não é material, mesmo que o ego fica aqui na matéria, sim? O que é material é a personalidade, a mente, o centro emocional, o corpo etérico físico, mas o ego é vida interna. É um apêndice da alma que ingressa na matéria. Então, se você não pode ter ego, não pode evoluir. Então, nós temos que olhar nossa própria vida, ver nossa própria vida como uma oportunidade do ego de mergulhar na matéria para consumar o processo evolutivo. Então, do mesmo modo que o ego tem etapas onde a maturidade ainda não é muita, também a alma tem os mesmos processos. Porque quando o ego não tem muita maturidade, acontece que também a alma não tem muita maturidade. Como o ego é um apêndice da alma, o ego é empático com a evolução da alma. Só que a alma sempre fica acima evolutivamente. Mas se a alma não é uma alma que já fica bem acordada, o ego é muito básico. Então, à medida que o ego, sim, vai fazendo as experiências e a alma sintetiza aquelas experiências, a alma vai para cima e o ego gradativamente também. Então, aqueles que pensem que têm que assassinar o ego, que matar o ego, que pensem duas vezes, porque isso é um suicídio. Que é o medo? O medo é uma manifestação do ser que tem sua origem na identificação com a matéria, com a substância da matéria, com os fatos da matéria, porque a matéria é inestável. E o medo é uma reação se diz? Reação da consciência. Sim? O medo é a reação da consciência do ego perante da inestabilidade. Ele fica muito, muito, muito mexido por essa situação da matéria, sim? Por essa inestabilidade da matéria. E para que o ser pueda trascender o medo, ele tem que encontrar o caminho para sintonizar aquela contraparte estável, equilibrada, harmônica que mora nele, que é a vida interna. Quando o ser pode sintonizar a vida interna, então gradativamente ele começa a transcender o medo. Mas se não tem essa sintonia interna, a identificação com o mundo inestável e flutuante que é o mundo da matéria, sim, mexe com o ego e acontece isso. Porque é muito importante que o ser não fique identificado com a flutuância da matéria, porque a flutuância gera nele, sim, uma inestabilidade, gera nele uma dúvida, gera nele uma situação que para ele é como ficar perto da morte, porque a inestabilidade da matéria imprime no ego e na personalidade uma percepção de que a morte é próxima. Eles pensam que vai se dissolver, porque o mundo material, que não tem garantias, que continuamente mostra o desequilíbrio, desarmonia, imprime na consciência do ego e da personalidade esses fatos. E uma das consequências é o medo, outra é a agressividade, sim? Outra falta de confiança, de autoconfiança, se diz, viu?
Então, os seres, para transcender o medo, têm que buscar a fonte do equilíbrio e da harmonia. Se você percebe medos em você, tem que reforçar a busca interna. Tem que reforçar, fica entregue à vida interna. Fica entregue. Em seu âmago tem todas as energias que vão permitir a você conhecer o equilíbrio e a harmonia. Mas tem que persistir, porque mesmo quando nós ficamos dirigidos pela lei do karma, somos responsáveis de ter medo ou de ter harmonia, de ter medo ou de ter desequilíbrio, sim? Então, nós temos que ficar atentos para isso. Aqui ninguém vai receber gratuitamente essa possibilidade. Não ficamos aqui na matéria para ficar perante da vida cósmica mostrando que o principal objetivo de nossa vida, a meta de nossa vida, é a fonte cósmica de equilíbrio, a fonte interna e cósmica da harmonia. Então, um ser que tem essas metas não tem medo, porque ele não tem nem energia nem tempo para esses fatos. Agora, não ter medo pode ser também uma patologia. Você fala com um psicólogo, com um psiquiatra, e diz, não, você que não tem medo fica doente. Então, existe outra questão do medo, sim? Que dentro do aspecto psicológico, das ciências que estudam a psiquis, pode ter outras explicações. Um ser comum, que não tem um vínculo interno, um ser comum e ordinário, que fica em cumplicidade com as energias desta cultura, da civilização da superfície, e não tem medo, possivelmente é um doente psíquico. Por quê? Porque para ele, ficar fechado em sua consciência é uma ideia da realidade própria, permite não ter medo. Tem uma desconexão com aquilo que é externo, mas também tem uma desconexão com aquilo que é interno. Vive em sua própria realidade, sim? Sem medo. Mas isso é perigoso nessa etapa. Estamos falando do medo que pode ser transcendido quando o ser já encontrou o caminho para a sua própria vida interna. Então, são duas questões diferentes. Por isso, se você fala com um psicólogo, vai dizer, ah, não, se não tem medo, tem um quadro grave. Sim? Aqui pergunta, vamos a pesquisar entre todos, o que pensa do fenômeno que ocorreu no Oceano Atlântico? O que foi? O hundimento da Atlântida? Não, não, mesmo, falo em sério, seriamente, não sei o que ocorreu, o que aconteceu. Alguém quer, a pessoa fica aqui? A ver, alguma pessoa? Um meteorito? Isso acontece continuamente, todos os dias. O que aconteceu? Foi um meteorito para o oceano? Bem, bem. Foi um meteorito, então? Bem, como? Ah, bem, vamos a acordar isso, vamos a chegar a um acordo com isso. Foi um meteorito ou foi outra coisa? Foi um movimento dentro do mar, mas eu não desconheço, não sei o que aconteceu. Um movimento dentro do mar. Eu não sei o que aconteceu. Bem, então, até que não temos segurança, não. Como foi? Não temos resposta para isso. Bom, vamos a fazer uma coisa. Mesmo que foi um movimento, um vórtice dentro do mar, um meteorito, o que aconteceu, tudo que hoje são questões relativas a essas manifestações são ajustes e harmonizações magnéticas, todos. Mesmo que fosse um meteorito, mesmo que fosse um movimento das águas, sim, que não tem explicação, todos são ajustes magnéticos, vibratórios, energéticos, porque hoje o planeta está vivendo uma mudança muito grande, magnética, vibratória, energética. Então, o que acontece
que não são fenômenos comuns, fenômenos que os cientistas podem explicar, e tudo isso são ajustes de energia. Então, à medida que avança a transição do planeta, esses ajustes de energia vão ser mais comuns, sim? Vai ser mais, como se diz, mais, vai ficar mais seguidos, sim? Recorrentes. Bem, então, isso é o que acontece. E ainda vamos ver fenômenos muito mais grandes, fenômenos que realmente são inexplicáveis, que não têm lógica, e que para muitas pessoas aqui na humanidade vai ser um motivo de ficar apavoradas. Porque aquilo que a futuro vamos ver em termos purificatórios e de ajustes energéticos, vão ser fatos muito, muito estranhos e vai bater muito forte na consciência dos seres. Então, todos nós temos que ficar abertos para o desconhecido, porque o único modo de ficar preparados para essas coisas é que você fique aberto totalmente para o desconhecido, para o oculto, porque nós já temos que confirmar que no planeta Terra, aquilo que até agora nós conhecemos, que é o que conhecem todos, tudo isso vai ser transcendido, vai ser ultrapassado. Aqui, na superfície do planeta, até o fim da transição, vai começar a se manifestar questões que são absolutamente inéditas, inexplicáveis, inesperadas. Sim? Então, todos nós temos que fazer espaço em nossa consciência para ser receptores, para ser ferramentas, para que aquelas coisas inesperadas, ocultas, sim, possam encontrar em nós uma substância planetária receptiva de aquele oculto. ¿Por quê? Porque isso tem uma razão oculta. A maioria vai rechazar tudo isso, vai tentar ficar afastada, não vai aceitar que tudo isso vai se manifestar. Nós temos que ter um estado de receptividade para que essas energias cósmicas encontrem em nós um ponte para poder se manifestar nesta ação de reequilíbrio cósmico planetário que tem que acontecer. Então, mesmo que não sabemos quais são as características desses fenômenos futuros, temos que ser receptores e receptivos para ser ferramentas certeiras disso, ferramentas certeiras disso. O que se entende por sentido circulatório da energia? Quando se fala de sentido circulatório, se fala, em realidade, no propósito de energia para uma situação, para uma etapa, para um ciclo. Isso que se fala de sentido circulatório é uma representação do propósito de energia. A energia continuamente tem propósitos. Continuamente ela manifesta propósitos. Ela tem que alcançar propósitos, tem que facilitar, ¿sí?, o alcance de propósitos. Esses propósitos, essas metas energéticas que têm que ver com paradigmas, com arquétipos, é o que se fala do sentido circulatório da energia. E por que se fala do sentido circulatório? Em representação da existência de forças involutivas, quer dizer, forças que confirmam o sentido contrário do propósito da energia, quer dizer, do propósito evolutivo da energia. Então, se fala de forças involutivas e do sentido correto da energia, da circulação, do sentido circulatório da energia. Então, isso. É para que nós podamos compreender como ficam aqui, nesse universo kármico, percebidas as atividades da energia, o sentido da energia.
E também perguntam se é comum haver humanidades com tanto desvio evolutivo. Cada humanidade que tem algum desvio evolutivo, aquele desvio evolutivo tem uma característica única. Porque mesmo que existem no cosmos muitas humanidades desviadas, ¿sí? Cada uma delas tem condições únicas, porque não existem duas humanidades com os mesmos desvios, com as mesmas características, com as mesmas condições, com os mesmos padrões vibratórios, com a mesma origem cósmica e o mesmo destino cósmico, porque todos esses fatos são muito amplos e infinitos. Mas sim existem humanidades que têm grandes desvios transitados, que viveram grandes desvios e vivem grandes desvios. Então, ninguém sabe onde estão essas humanidades, porque a lei cósmica evolutiva não permite, nestes momentos, que nossa humanidade, que tem grandes desvios, pueda conhecer ou contactar outras humanidades que têm tantos desvios. Porque é uma maneira, sim, de colocar uma proteção, um auxílio para a nossa humanidade e para aquelas também, para que não fique potencializado o erro, para que não fique potencializada a negatividade evolutiva, o rechaço evolutivo. Mas sim existem. Aqui pergunta qual é o motivo de a minha família estar zangada. E também a pessoa disse que gostava de saber mais da energia do universo. Nestes momentos, isto de que a família fica zangada, ou que tem dificuldades, e ou que fica muito desequilibrada, negativa, desarmônica, é o mais comum. Porque a família é uma estrutura kármica. E engenharia kármica para facilitar que certas consciências, em determinadas etapas evolutivas, puedan ficar dentro de um campo de energia para fazer experiências juntas. Nas civilizações mais avançadas do cosmos, mais elevadas, não existe família, porque é resolvido com outro jeito aquela assistência evolutiva. Mas, em algumas civilizações kármicas, existem estruturas, quer dizer, energia kármica, sim, feita para fazer as experiências evolutivas, sim? Engenharia própria para facilitar as experiências evolutivas. Então, como agora ficamos numa situação da transcendência da lei do karma, e a humanidade da superfície do planeta não aproveitou positivamente a estrutura da família, agora as famílias são campos de energia kármica negativo. Geralmente são estruturas onde os seres, sim, pagam karma. Por isso, nas famílias existem seres que têm uma evolução mais manifesta, mais avançada, e outros que são muito primitivos. Quando, em outras encarnações, muitas para trás, os seres, pela lei de afinidade, eram colocados com condições semelhantes nos núcleos das famílias. Agora não. Os opostos, sim, ficam presentes na família, como que são polos totalmente diferentes, opostos. Uns rechazam os outros. Praticamente na família, hoje, não tem possibilidades de empatia, de contacto, de facilidades evolutivas. Sim, a maioria dos filhos pensam que os pais são os estúpidos. A maioria dos pais pensam que os filhos são rebeldes, que não aproveitam o que têm que aproveitar, que não têm sonhos, que não têm expectativas, que não têm nada. Mas estamos falando genericamente. Mas isto acontece. Então, para poder trabalhar com o karma familiar,
aquele que tem consciência mais avançada, mais ampla, tem que tentar irradiar as energias que aqueles outros dentro da família não podem. Então, se você tem um irmão, tem um pai, uma mãe, uma irmã, que tem condições fricativas, do desequilíbrio, condições de confronto, você tente ficar em sintonia com sua própria vida interna, para irradiar energias mais elevadas. E se você fala, ou se você confirmou que eles não querem ter nenhuma relação com você, mesmo que comem juntos, mas só isso, é o mais próximo que ficamos. Não importa. Você não viva isso como um traumatismo. Viva isso como uma oportunidade de serviço, porque aqueles outros não podem ainda ficar perto da energia do serviço, da assistência, do bem comum. Então você fica em silêncio, irradiando a compreensão de que aqueles só têm uma condição transitória de afastamento da vida interna, do rechaço da vida interna, de empatia com energias de confronto e de fricção. Você coloque aquilo que eles não podem ainda colocar. Gratidão. Gratidão.